Estaria a igreja brasileira sendo perseguida? Esse é o nosso assunto de hoje e eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sino das notificações, tá? Dá um like, compartilha esse vídeo. Se você já for inscrito, indica o canal para alguém. Jesus falou algo que nós devemos guardar no nosso coração. Jesus falou algo que nós devemos atentar e guardar no nosso coração. Está em Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Diante de tudo que nós estamos vendo, estaria a igreja brasileira sendo perseguida? Nós sabemos que existem muitos prefeitos e governadores que são comunistas assumidos e que somente em período eleitoral eles mudam o discurso para conseguir voto, tanto dos que não são cristãos como daqueles que são. E assim que eles assumem o poder, eles mostram quem de fato eles são. E isso se repete ano após ano. O que a gente não consegue entender é como muitas igrejas ainda não abriram o olho para isso, como muitos pastores ainda não abriram o olho para isso. A questão a gente sabe qual é, né? Circula muito dinheiro nesse período eleitoral, muita gente se vende, muita gente nega a sua fé. Muitos cristãos votam em pessoas que não defendem as causas que eles acreditam. E aí o resultado é isso que nós estamos vendo hoje. Olhando para tudo isso, seria de fato uma perseguição à igreja? Estaria a igreja vivendo essa perseguição no Brasil hoje? Nós temos alguns vídeos circulando na internet mostrando igreja sendo perseguida e pessoas tramando contra a igreja. Eu vou colocar esse áudio agora e você vai ouvir esse áudio. Agora nós temos que atacar esse povo aí, entendeu? Apoiar o nosso presidente Lula, fazer o que ele faz aí, porque o Lula sabe que esses bandos de covarde de igreja aí apronta com ele, você entendeu? Fechou tudo com o Bolsonaro, então nós temos que fazer isso. Nós que somos de esquerda, nós temos que atacar as igrejas e botar para cima. Como você viu aí, existe um complô sendo formado pelo comunismo contra a igreja no Brasil, porque no mundo isso já está acontecendo faz tempo. A igreja já está sendo perseguida. Na China, você sabe que na China a igreja é perseguida, torturada, né? Acontece uma série de coisas com a igreja chinesa. Coreia do Norte não pode entrar cristianismo. Muitas pessoas que estão ali estão, de certa forma, sem expor sua fé. Estão escondendo a sua fé exatamente para não serem torturados e mortos. Existem muitos outros países onde o comunismo tem se fortalecido e nesses países a igreja tem sido perseguida, injuriada, torturada. Isso mostrando que a igreja se tornou inimiga número 1 do comunismo. E o Brasil está exatamente entrando na mesma rota. Eu não sei se você percebeu, mas o que está acontecendo no Brasil é uma estratégia política comunista. E qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Qual as atitudes certas a serem tomadas? Jesus disse em Mateus 5, versículo 11, que nós lemos anteriormente, que nós temos que nos sentir bem-aventurados e nos alegrar quando fôssemos injuriados, caluniados, difamados e perseguidos por amor ao seu nome. Mas como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa postura em atitude contra isso tudo? Nós vamos nos levantar e fazer protesto, como muitas pessoas estão fazendo? Isso vai resultar em alguma coisa? Fazer protesto? A igreja primitiva fez protesto contra alguma ação do Estado que vinha contra a igreja? Não. A igreja permaneceu em oração, buscando a Deus, se dedicando, entregando-se unicamente a Deus para que o evangelho fosse pregado por todas as nações. Agora, claro, o contexto em que nós vivemos, a gente sabe que o que é pregado, o que é ensinado é o oposto disso tudo. Alguns pastores e líderes acreditam que o que vai mudar a nação brasileira é um presidente cristão. E já foi provado que não é isso que muda a nação brasileira.
Alguns acreditam que o que vai mudar o contexto de um estado é um governador cristão, e já foi provado que não funciona. Eu não sei o que estão esperando mais. O que vai mudar o estado, a realidade de um lugar, não é o seu líder, o seu governante. O que vai mudar a realidade de um estado é a atuação da igreja como igreja. Eu não sei qual é a parte que está faltando entender. Todos os lugares onde teve a atuação da igreja como igreja, não como simplesmente um sistema religioso que está coligado, conectado, aliançado com o Estado, compactuando com as suas obras, é por causa disso que a igreja está silenciada. E grande parte dela corrompida, exatamente por querer fazer esse trâmite, essa manobra de não falar o que tem que falar, de não rejeitar o que tem que rejeitar. O resultado está aí. A igreja, diante de uma perseguição, muitos de nós não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Simplesmente pelo fato de as orientações que recebemos para atuar na sociedade como igreja não é o que a Bíblia nos recomenda como igreja. As orientações bíblicas é totalmente o oposto daquilo que nós ouvimos dos nossos líderes. E o que fazer diante disso? Por isso que muitas pessoas se revoltaram. E hoje nós temos milhões de pessoas que se declaram desigrejados. Mas o que adianta eu ser desigrejado e viver pior do que o que eu vivia antes? Não vai fazer sentido nenhum eu me posicionar como alguém que é revoltado contra o sistema que está dentro da igreja, sendo que, na verdade, o que eu faço não contribui em nada para modificar isso. Jesus nasceu dentro de um sistema, e o que ele fez? Jesus não tentou de maneira nenhuma mudar o sistema. O que ele fez foi denunciar o sistema. Mas ele continuou agindo dentro daquele sistema. Às vezes nós tomamos posicionamentos que não vão resultar em nada com relação à mudança do Estado. Se você quer que o Estado ele mude, a mudança começa em nós, igreja. Como aconteceu em muitos lugares e está acontecendo até hoje. Hoje na China tem comunidades inteiras que receberam a fé, estão vivendo hoje a fé em Cristo Jesus. Uma mudança transformadora. No Iraque, do mesmo jeito. Comunidades sendo alcançadas pelo Cristo vivo, pelo Evangelho. Esse sistema que nós vivemos hoje na nação brasileira, isso não tem como ser implantado nesses lugares, porque são países comunistas, países onde há ditadura. Então não tem como viver um sistema falido como esse. Muita gente que sai daqui sabe que esse sistema que é vivido como igreja no Brasil só funciona aqui. Você passa a fronteira, você já vê que há diferença de crenças, de valores como igreja. Nós precisamos nos posicionar e rejeitar aquilo que faz parte do mundo, que mundaniza a igreja, tá? E acolher todos aqueles que vêm do mundo para dentro da igreja e ajudá-los a conhecer o caminho e não orientá-los ao caminho errado. Compreenda, a igreja tem o seu papel fundamental e a perseguição faz parte do processo. Agora, como você vai olhar isso é que vai definir a sua ação, a sua atitude, tá? Jesus disse que seríamos perseguidos por amor ao seu nome. Mas qual a nossa postura? Você vai ir atrás de uma vara de defensoria pública? Você vai atrás de justiça porque fecharam a sua igreja, porque proibiram o seu culto? O que você vai fazer? Ou você vai buscar a presença de Deus? Nós aprendemos na nossa geração, aqui no Brasil, que a oração não tem muito significado e nem muito valor. Mas a Bíblia mostra diferente na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela viveu o reflexo de uma vida de oração, de uma vida de busca em Deus. Muitas pessoas costumam dizer o seguinte, a oração e ação. E é interessante que quando a perseguição começou em Jerusalém, não tinha como agir. Eles tinham que ficar em casa, trancados em oração. Então ali não tinha uma ação, a não ser orar. E não tem melhor e maior ação do que orar. Enquanto você não olhar dessa forma para a Escritura como a maior ferramenta que Deus te deu, é a tua vida com Ele, a tua oração. Enquanto você não vê dessa forma, você vai ficar à mercê de ideologias, conceitos teológicos, filosofias, tudo que o homem plantou, exatamente para tirar esse elo entre o homem e Deus, essa espiritualidade, essa busca, esse contato, esse envolvimento com Deus, que vai fazer do Brasil um Brasil melhor.
É a atuação da igreja. Viva como igreja e deixa o resto acontecer. E Deus vai ser com você em todos os dias da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Se não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.